Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar dessa nova contratação do Coritiba, Rodrigo Rodrigues. Aqui nesse vídeo você vai ver números e você também vai ter opinião e tudo que a gente sabe até agora dessa contratação, e eu quero que você deixe a sua também no final do vídeo, tá? Rodrigo Rodrigues, que é um centroavante, aquele 9 mesmo, não é um cara de grande mobilidade. É um cara que mais tático, é um finalizador, cabeceador também, tem 1,91 de altura, tá? É um cara bem alto, então, até pensando nas bolas aéreas ali, o Coritiba tem buscado jogadores mais altos de estatura, é verdade, e eu vou trazer os números agora. Os números dele aqui, para depois deixar opinião sobre essa contratação, tá? Desde 2018 lá, onde ele teve no ABC, no Ferroviário, ele sempre, é interessante que ele, por onde ele passou, ele sempre deixou gols, tá? Sempre ele fez os dele. Só que, se você reparar, no Paraná Clube foi o único time que ele não foi bem em 2020, 0 gols, tá? Mas depois ele teve uma boa passagem pelo CSA, 20 gols em 51 jogos e 4 assistências também. Foi uma boa passagem, ele fez alguns jogos em Série B e daqui a pouco eu vou mostrar sobre isso, inclusive. Juventude também, 32 gols, 32 jogos, 12 gols, números bem ok, assim, para um centroavante. Claro, não é o centroavante que faz o baita do artilheiro, mas deixa os seus gols e isso é importante, tem uma média boa. No Esperance da Tunísia, 11 gols na primeira temporada, 23, 24. No Esperance da Tunísia ainda, 24, 25, só 5 gols e 22 jogos. E aí que teve um rendimento um pouco mais abaixo, porque ele teve lesão, tá? Teve uma lesão que deixou alguns dias fora, se não me engano, 50 dias fora, em 2024, e então acabou pegando as duas lesões, uma no final dessa temporada de 2024 e outra na temporada 24-25. Então baixou o nível um pouco dele ali e ele não entregou mais tantos jogos como titular, nem muitos gols. Esse ano ele deve vir agora com condição de jogo, tá? Porque tá começando agora o campeonato lá e ele fez uma pré-temporada com o Esperance. Fazendo essa pré-temporada, a princípio ele chega podendo estrear pelo Coritiba, mas a gente tem que ver a real situação física dele, às vezes com algum machucando ou não, mas ele tá vindo de férias, então também tem a questão do ritmo do jogo, mas fisicamente deve chegar para jogar. Gols em competições, porque ele tava no Esperance na Tunísia. Vou dizer para vocês que o nível da Tunísia, obviamente, não é um nível de Brasileirão Série A, mas é um dos mais fortes das nações africanas. Então a gente vai lá, inclusive, o Esperance é o maior time da Tunísia, tem 4 títulos do continente, que é do continente africano, fica atrás do Mazembe, do Zamalek e do Al Ahly, e junto com o Casablanca, aqui muita gente conhece, inclusive, que na verdade tá acima do Casablanca, que só tem 3 títulos. E aí a gente vai pros números nas ligas que ele jogou, tá? Na Série B, inclusive, que ele participou ali com o CSA, ele tem 19 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Liga de Portugal ele chegou a fazer na segunda divisão 2 gols, na Liga 1 Pro, que é a liga deles da África lá, 6 gols, Copa do Nordeste ele fez 4 gols, Copa do Brasil 3 gols, Série C 3 gols, Campeonato Gaúcho 6 gols, Alagoano 8 gols, então assim, ele tem muita experiência, tem passagem por várias ligas do Brasil, já jogou a Série B e já deixou os seus gols ali, vamos lá, 68 jogos, 19 gols, não é um número maravilhoso, mas também não é um número horroroso. E aí, vamos lá para o que eu acho dessa contratação do Rodrigo Rodrigues. Me surpreende, porque eu não imaginava que o Coritiba faria uma contratação nesse momento de atacante, pelas palavras do próprio técnico e Lucas de Paula, mas é o que a gente mais precisa. Na minha opinião, o Rodrigo ele não tem números melhores que dos últimos anos do que o Coutinho nem do De La Torre. Mas a grande questão nesse momento ano passado, Coutinho e De La Torre tiveram números melhores que ele. Só que esse ano eles estão em péssima fase, os dois. Então, assim, você pega jogadores que não estão conseguindo desenvolver e a gente troca uma hora um, outra hora outro e nenhum dos dois desenvolve. E aí um cara que, a princípio, tem um nível técnico muito parecido com os dois, inclusive as características, ele tem características mais parecidas com a do Coutinho do que com o De La Torre, porque ele sai menos da área e tem menos mobilidade, como o De La Torre tem. Só que é um jogador que pode acabar vindo e acrescentando por estar numa melhor fase. Claro, ele não vinha jogando vários jogos ali, mas assim, a fase que está os dois atacantes do Coritiba, assim, é extremamente preocupante. E a gente não sabe se vai ter uma reação dos dois ali. O Mozart fala o tempo todo que sabe que eles vão entregar gols, mas até agora não entregaram e a torcida se preocupa demais. Claro, eu esperava um nome melhor,
mas não foge do que a própria SAF falou. A SAF não prometeu grandes contratações na Série B, mas na Série A já foi falado mais de uma vez que o Coritiba vai ao mercado e que vai investir. Então, assim, é uma complementação do elenco. Pode chegar e ser titular, como pode chegar e ser só mais um reserva. Eu acredito que ele vem, vou torcer para ser titular, porque a gente não imagina que os outros, a gente sabe que os outros não estão desempenhando bem, mas não é aquela baita de contratação. Então, se vocês esperavam que eu fizesse aqui, nossa, ele é um cara para chegar, e, pô, mas aí você fala, Augusto não devia ter vindo. Não sei qual eram as opções que eles tinham no mercado, mas é um nível interessante, ele pode ajudar. Ele pode realmente ajudar, então eu não vou queimar o jogador antes dele estrear pelo Coritiba, porque ele não estava jogando num nível muito abaixo da Série B. O campeonato da Tunísia é equivalente, ou junto com, e ele jogava a competição intercontinental lá, acabou de jogar continental e agora uma intercontinental que foi um mundial de clubes, então assim, ele estava jogando num nível bom, não dá para dizer que é horroroso o nível, e aí você tem que ver em contrapartida que os que estão aqui não estão entregando nada. Então, se você for olhar para o cenário do Coritiba e para a opção de ter um cara que pode vir e realmente agregar, eu acredito que pode ser uma boa solução aí para o ataque do Coritiba. Mas vamos ver em que ritmo chega e a gente tem que prestar atenção no contrato também. A gente não sabe por quanto tempo vem, ainda não tem essa informação. E aí me preocupa, porque será que ele é o cara para a Série A do ano que vem? Não. Então o Coritiba não fez uma contratação pensando nisso. Mas se ele se destacar, pode sim ser um cara para ser reserva no ano que vem. Não imagino que nenhum dos atacantes hoje do Coritiba, que estão com a 9 ali, jogando de centroavantes, nenhum deles deve ser para titular no ano que vem, mas talvez algum deles fique para ser reserva. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas tem uma boa chance de um deles ficarem, ou até dois deles ficarem para ser reserva no ano que vem. Então, o Coritiba ainda vai precisar trazer, não é uma contratação pensando que um cara que chega para ser titular com toda certeza e que vai ser o cara do ano que vem, não. Ele é um cara realmente para a Série B, com um cara de Série B que pode ajudar o Coritiba, e eu gostei dessa contratação, até porque eu não esperava nenhuma outra. E você, torcedor, o que você acha? Tendo em vista, muita gente, eu já vi alguns comentários antes de fazer o vídeo, até para ter uma noção da repercussão, e eu vi que teve gente que falou, esse é ruim, ou pior dos que estão aqui, não pode ser. E meu pensamento é mais ou menos esse. Não que o pior que não pode ser, mas os que estão aqui não estão entregando e estão em péssima fase, e se o Rodrigo chegar com vontade e quem sabe numa fase um pouco melhor, ele já vai ser titular da posição, eu não tenho dúvidas, e pode ajudar o Coritiba sim nessa Série B. Deixe seu comentário aqui sobre contratação. Eu ainda espero muito que venha um ponta de velocidade, com uma característica um pouco diferente, um pouco mais de contra-ataque, que não é a característica do Clayson nem do Everaldo, tá? Que eles são um pouco mais do drible e do enfrentamento, mas um cara de velocidade para contra-ataque e um lateral, ou direito ou esquerdo, porque a gente pode ser, eu sei que eles improvisam nas duas ali, mas pelo menos mais um lateral que o Coritiba tá precisando, tendo em vista até as lesões, aí tem que ver se é grave ou não. Deixe seu comentário, o que você acha que ainda o Coritiba ainda precisa contratar e o que você acha dessa contratação do Rodrigo Rodrigues. Fiquem aqui para os próximos vídeos do canal, eu posto vídeo todo dia de comédia e informação também para vocês sobre Série B e Coritiba. Tamo junto!